Como vai você? A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nesse domingo, nessa segunda, nessa terça, nessa quarta, nessa quinta, quem sabe sexta ou sábado. O programa é feito ao vivo, mas ele fica aí na internet e cada hora acessa. Outro dia eu estava dando uma olhada, ontem, num vídeo nosso, né, da nossa irmã Edné, o nosso recordista aqui, né? E as pessoas colocam a data, assistindo em 3 de junho, um vídeo de 2 anos atrás. Daí que a nossa responsabilidade aqui é muito grande, né? De ser canal da ação de Deus, porque a palavra de Deus, que é eterna, ela se renova. Tudo bem com você? Tudo na paz de Jesus? Eu estou aqui na companhia do pastor Hélio Marzulo, pastor Guto, que hoje vieram combinando os dois, olha para você ver, né? A gente vai cantar daqui a pouco. Varão, é. Só que não. uma dupla top essa aí. Você vê que assim, a gente vai ficando mais velho, você fica totalmente destoado dos dois, né? Olha aí pra você ver. Que isso, o pastor é mais jovem que todos, né? Né? Tudo bem, Hélio? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz? Tudo em paz. Firme na rocha? Tudo firme. Amém. Firme na presença de Jesus. Amém. E você, Guto, como é que tá? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Feliz Graças com Jesus? Feliz demais. E o Benjamin? Tá uma beleza. Benjamin já tá com quanto tempo? Quebrando tudo, literalmente. Já tá com quanto tempo, Benjamin? Vai fazer 2 anos semana que vem. Já, cara? 2 semana anos. que vem? Olha aí. Na outra ainda, né? Dia 25, na outra. 25 de junho. De junho. Ele nasceu no inverno, nasceu no frio. Tá bom. Parabéns, né? Glória a Deus. Parece que os 2 primeiros anos a gente dá parabéns pros pais, né? Que tipo assim, vencemos, né? Exatamente. o menino vingou, né? Tipo, os pais. É verdade. O primeiro ano, então, é todo pra mãe, né? Então, parabéns, Benjamin é um menino precioso, né? Amém. Graças a Deus, Amém. graças a Deus. Como é que foi a semana de vocês? Uma bênção. Bênção? Bênção. Muita atividade, muito trabalho, muita coisa boa acontecendo. E sexta-feira foi o Dia dos Namorados, né? É mesmo, Varão. Então foi um dia precioso aí pra gente estar com as esposas. Sim. Né? A gente ter um momento juntos, foi muito bom. Que bom. Graças a Deus. Tá Quando casada... você tem um filho de 2 anos, esse discurso aí não é muito real, não. Momento para estar com a esposa e tudo mais. Então, mas lá em foi casa benção foi do mesmo diferente, jeito. que quem preparou o jantar lá em casa foram os meninos, Aí, para olha mim, só. para Zete. Né? Lá em casa a gente Glória celebrou a a Deus. família, que é a mesma história, né? Todo mundo... E foi muito bom. Fiz um jantar lá em casa, eu mesmo arrumei. Você sabe que eu me meto a besta na cozinha, né? E foi bom, foi jóia. Eu não sei fazer pouca comida, fiz comida para sexta, para sábado, para domingo. Até hoje nós vamos comer a comida do... Olha. Então, a gente está aqui brincando, a gente começa de forma descontraída e a gente sabe que não tem que ser diferente, né? A Bíblia diz que a gente deve se alegrar no Senhor, mas isso não significa para nós indiferença com os desafios, com as lutas, com as dores, com as perdas. Hoje eu gostaria de dedicar um tempo aqui, antes da palavra, para nós orarmos por todas as pessoas que de alguma maneira estão sofrendo perdas incríveis nesse tempo. Não me deixe esquecer, antes da palavra, a gente tem um momento de oração por isso. Mas hoje, como começamos na semana passada, e você pode acompanhar o bate-papo da semana passada, nós estamos conversando sobre reconstrução. A ministração aqui do nosso bate-papo tem ido para nossas células durante esse mês de junho, e o tema é reconstrução. E hoje eu queria, não é muito um papo, nesse primeiro momento, necessariamente bíblico, mas ver como é que nós, como igreja, vamos retomar a nossa caminhada nesse processo. Porque eu penso que nós precisamos gastar um tempo didático nisso, né? Como é que está sendo a sua volta? Aqueles que já puderam voltar para o trabalho. Como é que está sendo para você? Você tem voltado, já voltou a trabalhar? Né? Coloca no chat aí. Eu sei que, por exemplo, amanhã, há uma segunda, pelo menos até agora eu não vi nenhuma revogação disso, aqui na cidade, uma segunda leva de comércio vai abrir, né? E eu estava vendo jornais ontem eu tive um dia um pouco mais light, eu estava acompanhando os jornais
como que dá um desespero, porque de repente parece que foi um estouro de boiada pelo Brasil afora. Não é? Vocês viram isso? Vocês repararam? Não acompanhei. Não repararam? Os shoppings. Sim, os não é? shoppings. Fila para o povo entrar e aquele negócio. É como se você tivesse tocado num... Como é que é o nome daquele negócio de abelha lá? Numa casa de abelha, e foi um enxame. Saiu em disparada. Eu acho que isso não é prudente. Não é prudente. É muito ruim, né? Não é prudente porque a minha constatação a assistir todos os jornais, a olhar, a ver, e não só dos jornais, mas escutar especialistas falar sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem que se cercar de informações de diferentes fontes para você conseguir somar alguma coisa, porque infelizmente hoje a gente tem uma mídia, eu acho que nunca foi diferente, mas eu acho que hoje é tão explícito, né? Que cada uma puxa uma ideologia, né? Então, assim, a minha sensação é que nós vamos enfrentar essa batalha em maior grau e menos grau, pelo menos até o final desse ano. Essa é a minha percepção, não é? Eu não vejo, a não ser que Deus faça um milagre, né? E Deus é um Deus de milagres, nós podemos orar sim, mas eu não vejo possibilidade de uma retomada à normalidade total, se é que a gente pode falar nisso, antes que uma vacina seja Descoberta e e colocada. Já está no segundo nível, né? Já há vacinas sendo testadas pela Inglaterra, pela China, eu acho que pelos Estados Unidos também. Mas até que seja massificado isso, e a gente sabe que isso não é rápido, não é? Nós teremos aí que conviver com esse desafio. E ontem um jornalista estava citando a gripe espanhola, como que aconteceram algumas ondas de contágio. A primeira onda, a segunda onda, ou seja, há uma probabilidade de mesmo depois que a doença chegue ao pico de contaminação e comece a descer, ela tem uma segunda fase de contágio. Por exemplo, na China, descobriram um foco de contaminação dentro do mercado novamente. Eles já tinham zerado a contaminação dentro do país, 45 pessoas foram contaminadas dentro de um mercado. Aí já cercaram a cidade, cercaram o mercado, fizeram uma série de coisas. Ou seja, quando nós não tivermos um remédio, uma vacina, ou uma intervenção sobrenatural dos céus, nós vamos conviver com idas e vindas no enfrentamento dessa doença. Vocês concordam comigo? É isso mesmo? E o que é ruim nisso é, nessas idas e vindas, os mortos, né, filho? Pois é. A questão das mortes, né? Das perdas. Das perdas. As perdas das pessoas. Então, a ideia é que a flexibilização venha para a retomada da economia. Mas as pessoas não podem perder a noção e a consciência dos cuidados que podem ter. Sim. Então, nessa ida para shopping, para os lugares que foram abertos dessa maneira assim tão agressiva, né, tão afoita, tão precipitada, é ruim, vai trazer consequências ruins. Então, a gente precisa continuar se cuidando, a gente precisa continuar se precavendo, né, tomando os devidos cuidados. Você precisa proteger a sua casa, a sua família. Não é verdade? A Bíblia lida com o tema da restauração o tempo todo, né? O Salmo 126, por exemplo, diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nós cremos que Deus vai restaurar, mas fabricar uma restauração é perigoso, por pressão popular, Então, assim, voltando um pouco para a gente, para a realidade da igreja, não é? A nossa orientação é que, nesse momento, para começar, todas as nossas células permanecem online, né? Até segunda ordem, as nossas células permanecerão se encontrando online. Os nossos cursos de formação de líderes, de preparação para novos convertidos, continuam online. Nós vamos ter que dar um jeito de fazer a recepção de novos membros, quem sabe até online. Batismo que não dá para fazer online, né?
nós vamos ter que juntar aí a turma de batismo para a hora que a gente puder fazer. Mas já dá para fazer recepção de pessoas que cumpriram o processo, fazer online. Fazer um grande encontro de células e receber essas pessoas. Os cultos permanecerão online, mesmo quando nós tivermos alguma opção presencial. Então, o nosso entendimento é que essa estrutura online que a igreja formou durante esse período de pandemia, esse hábito de assistir as coisas online deve permanecer. E no nosso caso, não só durante a pandemia. Para nós, esse é um entendimento de que está surgindo. Nós precisamos encarar com fé esse desafio ainda. E daí que você que sustenta a igreja, que contribui para a igreja com seus dízimos e ofertas, esse é um dos desafios que nós temos hoje, além do amparo a quem tem necessidade, além do socorro àqueles que precisam, como a igreja tem feito, graças a Deus, e nós estimulamos que você continue fazendo. Além da manutenção das nossas responsabilidades, que são muitas, não é? E por isso que é muito importante que a membresia da igreja se mantenha fiel, e você que nos escuta, que é alcançado pelo nosso canal do YouTube, também nos ajude nisso. Mas é também tempo de nós darmos mais um passo na consolidação desse campus online, porque nós não vamos parar. Isso é uma decisão para nós. Deus tem me dado uma palavra, eu vou compartilhá-lo hoje à noite. O chamado de Deus para nós é aumentar o espaço da nossa tenda e não fazer economia para isso. Com responsabilidade, esse é um desafio para nós. Bom, mas e o culto presencial? E os encontros presenciais? Como serão? Então, vamos debulhar isso aqui um pouquinho, não é? Nosso templo já está ajustado para esse novo normal. Durante o culto eu vou mostrar novamente, hoje está um pouco mais organizado. Nós estamos deixando um espaço aí de 2 cadeiras entre cada cadeira. Então, para você ter uma noção, nossa capacidade, que nós poderíamos ter aqui até 600 assentos, não tínhamos isso, porque nós multiplicamos para o campus de expansão, não é? Ela passou para quanto, pastor? Nós vamos conseguir colocar aqui, no máximo, 150 pessoas nesse novo critério. 150? No máximo. Eu achei que conseguiríamos mais até. Achei que a gente conseguiria chegar aí a 200. Então, com esse distanciamento, nós vamos... Não conseguiremos. Né? Então o Vinícius está mostrando aí para a gente, olha para você ver. Está mostrando para você ver como é que nós já ajustamos o espaço, não é? Para que na galeria também está do mesmo jeito. Quer dizer, olha como cai, né? Então, provavelmente nós faremos... nós já temos vários cultos aqui, né? Nós já temos culto terça, 3 cultos no domingo. Quando voltar ao presencial será da mesma maneira. E nós manteremos o culto online, né? Então, e uma outra opção que está surgindo para nós é que, pensando em multiplicar a capacidade, nós teremos que ter um cadastro, né? Uma inscrição para quem quer fazer. De maneira fácil, a gente pode fazer isso pelo celular, a gente pode fazer isso de várias maneiras. E aí vai funcionar assim. Digamos, nós temos 150 lugares aqui. Aí encheu 150 lugares aqui, abre mais 150 lá no Expansão. E depois no Ciméria. De maneira que nós vamos ter telões de transmissão do culto lá, com um pastor disponível lá, não é? E nós vamos usar os 3 campuses, né? O plural em português de campus é estranho, né? Nós vamos usar as 3 unidades para fazer os cultos presenciais. Então, com isso, a gente triplica a nossa... Não chega a triplicar, mas a gente mais do que duplica a nossa capacidade. Então, nós teremos, por exemplo, no culto das 8 será só aqui, né? Porque o público do culto das 8 já era menor. Mas o culto das 10h30, se todo mundo resolver voltar, embora a gente saiba que não é assim, nós não poderíamos suportar. Então, nós abriremos vagas também no Expansão. E depois no Ciméria. Nós vamos ter que nos adaptar. E aí haverá todo um rigor para a entrada. Você pode me ajudar, Guto? Como é que o pessoal está recebendo essas informações aí, Guto? Então, ainda a respeito disso tem poucos comentários aqui. Que bom. Acho que o pessoal está ouvindo, né? Tá. Está ouvindo, né?
Mas, por exemplo, Guto, me ajuda aí, para não ficar falando sozinho. Sim. Os cuidados que nós vamos ter aqui dentro. Sim, nós vamos precisar preservar um distanciamento, né, de aí 1,5 m, talvez, dependendo das normas da cidade, do município. Isso. O uso de máscaras é essencial. Sim. Né? Então já fica a dica, nós não vamos poder permitir que pessoas adentrem o espaço sem máscara. Isso. Então isso vai precisar ser um utensílio obrigatório, como a gente, né, coloca a nossa roupa, vai precisar... É o pastor Hélio que vai... já pensou? A pessoa precisar... resolver vir para cá de biquíni e a gente não deixa entrar, não é verdade? Então, não deixa a entrar. máscara vai entrar nesse critério aí, né? Eu, por exemplo, cheguei aqui de máscara, minha máscara está ali. A exceção é para quem estiver no uso da palavra. O restante da equipe, todo mundo tem que estar de máscara. Deixou aqui o microfone, a gente põe a máscara de novo. Exatamente. Hoje, essa capa do microfone aqui é uma coisa que um avanço aqui, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Agora é o pastor Hélio que vai ficar lá, porque ele é o maior, né? É o pastor Hélio que vai ficar lá embaixo? Eu acho que sim. Já pensou, pastor Hélio? Lindão. Você tem que colocar a máscara? Não, nós vamos ter alguém da nossa equipe e nós vamos contar, é claro, com a compreensão da igreja, porque isso não agrada a gente, não agrada de maneira nenhuma. Há uma possibilidade da gente ter que aferir temperatura. Eu espero que não, se a prefeitura se manifestar sobre isso, porque isso já seria uma outra coisa, que para a cultura da nossa cidade parece um pouco invasivo, né? Você ter que medir a temperatura. Mas se for uma regulação, nós não vamos ter opção. Um tapete sanitário na porta, sim, não é? Sim, a gente tem vários dispensers de álcool gel aí para higienização. Então vai ser toda uma logística. E aquela ideia também da preservar pessoa, a saúde. Da pessoa, desde o momento que ela chega na igreja até o momento em que ela entra aqui no culto, sem tocar em nada. Sem toque. Sem toque. Sem toque. Acho que esse vai ser o maior desafio. Ou seja, a ideia é que a gente tem alguém, por exemplo, na portaria, apertando os botõezinhos dos elevadores para você, né? A gente ainda não tem um elevador que é acionado por comando de voz, mas a porta, né? Você vai falar assim, a paz do Senhor, e a porta vai fazer assim, bem-vindo, não. Mas a ideia é que você não tenha que pôr a mão na porta, né? Que todas, a gente tenha nós vamos dar um jeito, a gente ainda não sabe como. E esses próximos dias são dias que nós estamos nos ajustando para que a vinda à casa do Senhor para adoração, que é uma tradição muito especial para nós, seja a mais saudável possível. Fala aí, Guto, o que o pessoal está dizendo aí? Não, o nosso irmão Josué, né? Sim. Sempre Josué, ele diz assim, aí não pode espirrar, é verdade, Josué. Não pode espirrar. Não, na verdade, se Quem estiver... se você tem uma gripe, que não precisa ser Covid, né? Tá tossindo muito e tal, a recomendação é que você fique em casa, porque senão vai acabar concorrendo com a pregação, porque você tossiu, a pessoa faz... Sabe aquela coisa que já cai uma bomba assim, é verdade. Espalha. A gente está brincando, fazendo de uma maneira descontraída, mas é sério, né? É sério, nós vamos ter que nos adaptar e Deus vai nos dar graça. A gente não vai fazer isso correndo, nós vamos nos preparar para isso. A prefeitura não se pronunciou sobre isso. A informação que eu tenho é que a proposta que foi preparada pelo Comemp de flexibilização hoje está nas mãos das autoridades, a prefeitura já analisou, já sinalizou com algumas coisas, outras coisas os poderes judiciários estão olhando e tal, para que eu vejo com muito bons olhos a forma que a prefeitura está lidando com essa situação aqui, pelo menos nessa coisa da flexibilização. Há uma conversa, um ajuste entre os poderes aqui na cidade para tratar disso. Eu acho muito interessante. Então, assim, a gente vai com calma. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar agora. E quem sabe você pode me ajudar aí no chat, mencionando situações que há necessidade de oração. O pastor Hélio mencionou, infelizmente, cada dia nós temos visto a realidade da pandemia mais próxima. Cada dia. Pessoas próximas que perderam seus queridos, né? Ontem mesmo uma família ligada à igreja perdeu uma pessoa querida.
E tem sido assim. Na semana anterior foi outra, e no mês anterior foi outro. Assim, pela misericórdia de Deus, assim, Deus tem preservado a sua igreja, mas há perdas no entorno da vida da igreja, há perdas na cidade. E nós queremos dizer para você que tem sofrido perdas de pessoas, mas também você que tem sofrido perdas, perdeu o seu emprego, você que está lidando com uma perda econômico-financeira muito grande, a gente quer orar com você. Orar porque nós cremos que de Deus vem a nossa resposta. De Deus vem a saída que nós precisamos. Vamos orar? Eu quero orar pessoalmente por você e depois o pastor Hélio vai trazer uma reflexão para nós. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua graça e do seu poder, diante, ó Deus, da tua palavra que nos desafia, que nos convida a esperar no Senhor. Porque quando o Senhor restaurar a nossa sorte, nós ficaremos como quem sonha. E a nossa boca se encherá de riso. É um tempo de reconstrução. É um tempo de ajustar a nossa vida a um outro padrão, a uma outra forma. E a gente não sabe por quanto tempo. Então, Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, fortalece-nos, põe a tua graça na nossa vida, Jesus, ordena a tua bênção sobre nós. Que cada um, Senhor, receba na sua casa, no seu ambiente, ó Deus, a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que perderam seus queridos, que venha consolo, que venha restauração. De Deus, e que o Senhor nos dê muita prudência, para que todos os nossos atos sejam atos de fé, mas atos também que nasçam de um coração que discerne a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, porque sem ti nós nada podemos fazer. Amém. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor Hélio, a palavra está contigo. Amém. Glória a Deus, né? Que bom estarmos juntos mais um dia, mais uma oportunidade de a gente compartilhar a palavra do Senhor. E nós, como o pastor Evander já deu aqui a introdução, nós estamos falando sobre reconstruir a nossa vida. É um tempo da gente de recomeços, é um tempo da gente retomar as nossas rotinas, aquelas que a gente deixou aí para trás há uns 3 meses mais ou menos. E nós queremos então, com base na palavra de Deus, buscarmos direcionamento, discernimento para essa volta, para esse retorno, para reconstruirmos então a nossa vida, a nossa caminhada. Nós começamos na semana passada, né, e essa palavra aqui, esses estudos, eles estão sendo ministrados nas células também, tá? Então, muito importante aí que as pessoas que participam das células, os líderes de células, estejam atentos, que a gente vai dar as dicas aqui, as bases. E aí o líder de célula tem a oportunidade de acrescentar, de desenvolver com o seu grupo, de refletir, né, de crescer, de aprofundar o estudo. Na semana passada a gente trabalhou crescendo com as crises. Foi muito bom, muito bom. A gente tem sido assim, muito abençoado mesmo pelo Senhor nesse tempo, crescendo com as crises. A gente poder perceber a crise não como algo ruim, mas encontrar na crise espaço também, possibilidade de crescimento. Né? Lidar com a crise de uma maneira saudável, lidar com a crise de uma maneira abençoadora e encontrar ali oportunidades de crescimento e de avanço. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre decisões em tempos de crise. Decisões em tempos de crise. Se na semana passada a gente comentou aqui, tratou, que nós podemos tomar decisões acertadas, equivocadas, e até mesmo não decidir naquele momento, mas até esperar, né, o que pode ser bom, mas também pode ser muito ruim. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essas decisões.
quais os pontos que a gente precisa perceber, que a gente precisa atinar para tomar decisões acertadas, ok? O texto que nós vamos ler é o mesmo da semana passada, mas não tem problema nenhum a gente ler esse texto aqui. Atos 16, 23 a 34. Atos 16, 23 até o 34. Deixa eu ler aqui junto com você, tá bom? Fala da experiência de Paulo e Silas junto à prisão. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo então bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então um carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E lhe então pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, as feridas. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Levando-os então para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém? O texto é muito abençoador, né? Muito precioso. Muito bem. Na semana passada, nós conversamos aqui, e vimos também pelo estudo, que as crises fazem parte da nossa vida. E a gente não tem como fugir delas. As crises familiares, a crise política, a crise na área da saúde, a crise, às vezes, que a gente vive no casamento, crise financeira nesse tempo também. Meu Deus do céu. Mas é importante a gente passar por elas de uma maneira equilibrada, saudável, né? Abençoadora para nós. Tirar proveito dessas situações. E toda crise reflete mudança e também decisão. Mudança e decisão. A gente vive uma crise, a crise nos impulsiona a tomarmos uma decisão, né? A vivermos uma mudança na nossa vida. É ruim quando a gente passa pela crise, ela nos afeta e a gente permanece imóvel naquela situação, né? A gente deixa ela nos afetar, ela nos toca, nos prejudica e a gente não consegue reagir diante da crise. Isso é muito ruim. A crise precisa vir para gerar mudanças, para nos impulsionar a tomar decisões, para mudar a nossa história. A gente pode fazer da crise uma excelente oportunidade de mudança e de crescimento na presença de Deus. Essa palavra crise, ela aponta também para decisões, ela aponta também para a nossa capacidade de escolher, de decidir, de julgar. E eu tenho certeza que nesse tempo de crise, você tomou algumas decisões em sua vida. Quais foram as decisões que você tomou, que você lembra? Decisões que nesses últimos 3 meses você teve que tomar, né? Eu sei de algumas pessoas que, diante da crise, tomaram atitudes, por exemplo, de reduzir os gastos. Isso foi fundamental. Reduzir os gastos. Outros tomaram a decisão de
inovar nos seus negócios, no seu empreendedorismo. Né? Correram atrás. O que eu posso fazer para que nesse tempo de crise eu não perca totalmente a minha renda? Algumas pessoas perderam os seus empregos. E aí, o que eu posso fazer nesse tempo? Ainda que há uma crise financeira generalizada, mas alguns tomaram outras iniciativas e foram prósperos. Quer dizer, tiveram resultados eficazes nesse tempo. Isso é muito importante. Não é? Então, certamente você está lembrando aí de algumas decisões que você tomou nesse tempo, que cooperou, que ajudou você a passar por essa situação. Não é? A gente precisa lembrar de alguns pontos da semana passada, apenas 2 aqui, citando rapidamente. Primeiro que a gente precisa enfrentar as crises como uma possibilidade real, ou seja, eu não posso negar a existência da crise. Isso é muito ruim quando eu nego. É muito ruim quando eu dou as costas para a crise. É muito ruim quando eu faço de conta que nada está acontecendo. Imagina dentro de um relacionamento familiar, os filhos vivendo uma situação difícil, a esposa também, e você como homem, como o líder da casa, como chefe, você fingir que nada está acontecendo. Ou simplesmente tomar a seguinte postura: o que eu posso fazer? Isso é ruim demais. O que eu posso fazer? Não há nada para fazer. E isso precisa ser avaliado, precisa ser analisado, porque realmente tem situações em que a gente não tem condições de fazer absolutamente nada. Nós vimos isso na semana passada. Mas eu preciso pensar, avaliar isso direitinho, porque é bem provável que há alguma ação, que há alguma decisão que você pode tomar para mudar o teu quadro, para ajudar você a viver a crise e sair dela bem, para a glória de Deus. Não é? Então vamos lá, vamos ao texto, às questões de hoje, aos pontos de hoje. Né? A primeira delas está aqui. Quais decisões poderão ser fundamentais nos tempos de crise? O que eu posso fazer, o que eu posso ter consciência para tomar decisões acertadas no Senhor? Né? Ainda que eu entenda que tem algumas coisas que eu não tenho condições de mudar. Né? Eu não tenho condições de voltar a palavra que saiu da minha boca. Eu não tenho condições de trazer uma pessoa que eu perdi. Eu não tenho condições de mudar o meu passado, mudar as coisas que aconteceram no passado. Mas eu posso ressignificar o meu passado. Então, assim, pessoal, o que eu posso ter consciência hoje? O que eu posso ter discernimento hoje? O que eu posso perceber hoje para tomar decisões acertadas no Senhor a partir do texto que a gente leu aqui? Primeiro, não seja direcionado pelas suposições da sua mente. Não seja direcionado pelas suposições da sua mente. A gente olha para o texto, especialmente aqui no versículo de número 27, que quando o carcereiro desperta, ele vê as portas, vê as portas das prisões ali, de cada cela aberta, e aí ele puxa a espada, e ele iria se suicidar, porque ele supõe que os presos teriam fugido. Ele supõe, ele nem tinha visto, ele nem tinha olhado, ele não tinha verificado nada, mas o simples fato dele ter imaginado que os presos naquele momento tivessem fugido, ele decidiu se suicidar. Olha como que isso é perigoso. Nós tomarmos decisões supondo alguma outra situação. Essas suposições elas podem se concretizar ou não, elas podem ser reais ou não. Na maioria das vezes não são reais. Né? E a gente elenca aqui algumas coisas. Eu suponho que agindo dessa forma vai dar certo, sem ter as bases para poder discernir isso. Eu suponho que eu não vou conseguir. Eu suponho que acabou. Eu suponho que não tem mais jeito. Eu suponho que as coisas, a partir de agora, não vai adiantar nenhum outro tipo de ação na minha vida e tal.
eu suponho que estão falando mal de mim, eu suponho que estão me perseguindo, eu suponho que Deus se esqueceu de mim, eu suponho que eu estou agora sozinho, eu suponho, sabe? São fortalezas, são pensamentos que vêm sobre a nossa mente que são extremamente prejudiciais na tomada de decisões acertadas. Vejam só a atitude aqui do carcereiro. Ele imaginou, já foi todo mundo embora. Estou perdido, como que eu vou prestar conta desses presos? Minha vida está arrasada. E ele poderia ter feito algo ali. Graças a Deus ele não cometeu suicídio. Graças a Deus houve uma intervenção do Senhor antes. Mas ele poderia ter feito algo assim extremamente prejudicial. Não para ele, dando fim à vida dele, mas também a toda a sua casa, toda a sua família. Não é? Então, o que você nesse tempo de crise tem pensado aí? O que você nesse tempo de crise tem feito como suposição? O que tem passado pela sua mente? Você se identifica com algumas dessas suposições, com alguns desses pensamentos equivocados? Então isso pode gerar algo muito ruim para você. Primeiro, vamos considerar aqui a questão espiritual. Quando você supõe que Deus deixou de estar ao teu lado, que Deus deixou de abençoar você, que Deus te abandonou, isso vai gerar um pensamento de incredulidade. Né? Isso vai gerar um desânimo, um abatimento, vai gerar uma dúvida, vai gerar uma incerteza, uma insegurança. Você vai pensar que Deus não está agindo. E Deus está agindo, querido. Deus está agindo na sua vida. Deus está trabalhando. Romanos, né? Fala para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da mente. Sim. Quer dizer, a suposição, no caso do carcereiro, é resultado de uma mente tomada pela emoção, como a gente viu semana passada, por sentimentos. Por o que ele viu. Por um achismo, né? Quer dizer, não ser dirigido por suposições passa por assumir a nossa limitação e o fato de que a gente não consegue ver tudo. Né? Mas ao passo que quando eu me deixo transformar pela renovação da mente, ao invés de supor, eu vou perguntar. O que é a palavra, né? O que Deus... Tem um livro antigo que inspirou Wesley e gerações de crentes em seus passos. O que faria Jesus? Então, o que Jesus? É uma boa pergunta, né? Quando eu era adolescente, meu pastor me ensinou isso. Se tiver em dúvida, fala assim, o que Jesus faria no seu lugar? Né? E basear, né, as nossas decisões na palavra, naquilo que o Senhor traz para nós, e não em nossas suposições. Isso. E não naquilo que é a percepção carnal, do olhar humano, das limitações humanas possam definir a nosso respeito. Né? Então, tem a questão espiritual e tem a questão emocional também. Se a gente encher a nossa cabeça com essas suposições, isso pode gerar em você uma situação emocional, reflexos emocionais muito ruins, desagradáveis também. Tensão, estresse, ansiedade, pode levar você para uma depressão. Não é isso? O pastor Guto está aqui, pode nos ajudar e cooperar bastante com isso. Mas você vê só o que o nosso pensamento, que a nossa imaginação, que essas suposições podem gerar a nível espiritual, a nível emocional, a nos fazer viver uma vida angustiada, uma vida aflita, com o coração perturbado. Não é? Imagina as emoções que passaram pelo coração aqui do carcereiro. Não é isso? A angústia, a aflição, o medo tomou conta dele em algo que não era real, que era apenas imaginário. E isso vai desencadear também no seu próprio corpo físico. Não é? Vai ter reflexos também sobre o seu corpo. Você vai pensar até que está com Covid-19. Que está aqui, ó, crises cardíacas,
falta de ar, dores de cabeça, dores no estômago, não é isso? Manchas no corpo, são situações reais que o nosso corpo vai expressar, vai sinalizar em função daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está enfiando aí, colocando na nossa mente, que não são reais, mas são apenas suposições. Não é? Será que você tem vivido alguma dessas situações hoje também? Hélio, só deixa eu passar um dado que eu tenho aqui, só para complementar essa fala. Vamos lá. Sobre os transtornos mentais. Olha como isso é importante, pessoal. Na década de 90, eram cerca de 400 milhões de pessoas que sofriam de algum tipo de transtorno mental. A gente está colocando aí todos eles, mas de algum tipo, incluindo depressão, incluindo transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, enfim. 20 anos depois, são 600 milhões de pessoas. A perspectiva para hoje, 2020, são já mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso é antes de Covid-19. Então você pode ter certeza que esse número já está desatualizado. Esse número, porque você não tem um estudo ainda atual acerca hoje da pandemia. Então você pode ter certeza absoluta que esse dado, por conta de 90 dias aí, ou não, por conta de mais, né, um pouco mais, esse número já está desatualizado, com certeza. Eu não acho que a gente tem que ter a pretensão de esgotar o estudo aqui. Sim, claro. Deixa um gostinho para a célula, né? Porque mas eu acho que é importante a gente separar aqui um pouco, né, Guto? Porque o que acaba acontecendo é que não ter uma mente, não ter uma vida dirigida por suposições, e a gente vai ver outras coisas, traz saúde. Mas uma vez que eu desenvolvi uma vida durante muito tempo baseado em preocupação, em suposições e tal, pode me levar ao adoecimento. E aí a gente precisa, eu acho que é importante sinalizar que uma volta para a palavra é uma saída sem dúvida para a gente. Descansar, e o nosso papel aqui como igreja é apontar para isso. Mas se esse nível de enfermidade já chegou a um ponto que te paralisa, e aí acho que é importante eu falar isso aqui olhando no teu olho, querido, crente em Jesus também precisa de médico. Crente em Jesus também acessa psicólogo, acessa psiquiatra, acessa... Por quê? Porque chega um determinado momento que essa vida inclinada por suposições e por preocupações, ela pode nos adoecer a tal ponto que você vai precisar de ajuda para poder sair desse padrão. E a primeira ajuda é da mão de Deus. Porque não é uma situação tão simples assim. Isso. Nós apontamos um caminho, mas é possível que a solução também venha por outros caminhos. Isso. Então, nós estamos falando também, nesse processo de cura, de um processo terapêutico. Sim. Então, por exemplo, existe no processo terapêutico a tentativa de você lidar com esses pensamentos. Por exemplo, desafiá-los, questioná-los. Mas não é simplesmente falar alguma coisa. Não é vontade só também. É você recuperar algo que está lá dentro, trazer isso à tona e lidar com isso. Mas é um processo terapêutico. Não é simplesmente repetir uma verdade. E a depender do estágio, no primeiro momento você não vai nem conseguir fazer isso. Vai precisar, porque o que o Hélio falou, a partir do momento que a vida entra num desequilíbrio, o corpo começa a interagir com esse desequilíbrio. E às vezes você sinaliza, né? Às vezes você vai precisar de uma intervenção médica para equilibrar o corpo, para organizar lá a química que está no seu corpo, para então como dizia Lutero falando da salvação, a tua liberdade ser libertada. Na verdade porque às vezes a liberdade da emoção foi tomada cativa por esses medos, por essas coisas. Então assim, eu não quero que você que está numa crise se sinta abafado com essa palavra aqui. É estimulado a procurar ajuda.
né? E aí eu acho que os 2 outros passos, pastor Hélio, a gente tomou a palavra sua, mas assim... Não, é um bate-papo, acho que é muito legal, é isso aí. Você tem pouco tempo aí, vai lá. Demonstra a importância do assunto e queremos estimular você a estar na célula para poder viver isso aqui que está sendo muito especial. E temos certeza que o Papai do Céu ainda vai trazer muita coisa. Dá só um deguste aí dos 2 próximos passos para deixar para a célula. O passo seguinte seria nós não tomarmos decisões precipitadas. O carcereiro de Filipos ia tomar a decisão precipitada aqui de tirar sua própria vida. Como a gente já falou, ia ser assim, uma perda muito grande e desnecessária. Nós tocamos na questão desta palavra precipitada, ela lembra precipício, lembra abismo, lembra uma perda, não é? Um desastre, não é isso? Então, de maneira nenhuma, a gente deve tomar decisões assim, logo de primeira. Logo que você ouviu, logo que você percebeu a situação, não é? Mas é preciso ouvir a Deus, sabe? Ouça a voz de Deus. A Bíblia diz que o precipitado peca. Sim, está lá em Provérbios, né? No nosso estudo tem 2 versículos em Provérbios que tocam nessa questão. A precipitação ela é muito ruim, muito prejudicial, realmente. Deus não deseja isso para a sua vida, não quer isso para a sua vida. Mas para nós tomarmos decisões acertadas, é preciso a gente ouvir a voz de Deus. Naquele momento em que o carcereiro deseja tirar a sua vida, Paulo percebe a situação, brada, não faças tal coisa, estamos todos aqui, não precisa tirar a sua vida, Deus está aqui, Deus está agindo, ele pede uma luz, e a luz do Senhor, a luz da glória de Deus brilhou naquele lugar. E o outro ponto, e o último ponto, é descida por um novo recomeço. Então isso é muito especial no texto, que é essa mudança que o carcereiro vai viver. Quando ele vê, então, que a suposição da mente dele não era real, que não era necessário ele tirar a sua vida, que não era preciso ele se precipitar, ele, então, sabe, vendo aquela situação diferenciada, percebendo a presença de Deus, o ambiente diferenciado que a gente tocou na semana passada, ele relaxa, ele consegue perceber um ambiente diferente, e ele deseja a salvação, ele deseja experimentar do Senhor. E ele pergunta para Paulo, para Silas, o que eu posso fazer para ser salvo? E o Paulo e Silas respondem para ele, creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aí vem as mudanças em decorrência disso. Paulo vai ministrar sobre a vida dele, ele deseja ser batizado, toda a família dele é alcançada, há uma mudança, uma nova história ali surge, um recomeço, algo muito especial de Deus. Então Deus tem recomeços para nós, Deus tem recomeços para a nossa vida. Sabe uma coisa que vem ao meu coração aqui? Por exemplo, verificou-se que na China, em outros países que já estão num ambiente assim meio que pós-pandemia, a pandemia gerou muitos divórcios. Porque a expectativa pelo novo é uma coisa comum a todos. Mas quando você não abraça esse novo que vem de Deus e, na verdade, você se precipita na busca do novo, às vezes é dizer assim, eu preciso de uma coisa nova. E acha que o problema é o casamento. Acha que o problema é a casa. Acha que o problema... Deve ter gente até colocando problema na sogra. Dizendo assim, o problema é tua mãe, tem que tirar ela daqui da nossa casa, não, por favor, não despeja a sogra numa hora dessa, Mas há um anseio pelo novo, que se eu não vivo o novo e vivo o caminho que é apresentado por Jesus, eu corro o risco de tomar decisões erradas, como era o suicídio, como era desistir da vida, como pode ser desistir dos seus sonhos, desistir dos projetos que Deus deu, não é verdade? É verdade. Ou seja, novo de verdade, novo mesmo, e não apenas uma maquiagem do velho,
É só Jesus que pode oferecer. É a resposta de Paulo, né? Crê. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Uau. Né? Amém. Então não seja governado pelo teu passado. Deus tem coisa nova para fazer, para realizar na sua vida. Não considereis as coisas antigas, não nos lembreis das coisas passadas. Eis que o Senhor faz coisa nova. Deus Amém. tem coisa nova para ministrar sobre você, sobre a sua vida. Então, que as suas decisões, né, alinhadas com a vontade de Deus, com o querer de Deus, possa proporcionar a você um novo começo em Deus, para a honra e glória de Jesus. Amém, querido? Amém. Deus abençoe muito você. Não perca essa semana, não falte a sua célula. E se você ainda não está inserido em uma célula, entre em contato com a gente, tá bom? Nós vamos te orientar, vamos encaixar você numa célula. E isso tem sido, assim, muito especial para nós. Amém? Amém. Vamos orar, né? Colocar essa situação diante de Deus. Eu vi que lá no chat o pessoal perguntou sobre os idosos, né? Você respondeu, né, Guto? A orientação é que espere mais um pouquinho, né? Espere mais um pouquinho. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Guto que ore por nós. Você já deve ter percebido, nós estamos trabalhando em 4 frentes diferentes no nosso canal e nas nossas ministrações, mas que se encontram. São séries convergentes, né? Aqui, nesse nosso bate-papo e nas células, reconstrua a sua vida. Aos domingos de manhã, encontros com Jesus. Neste domingo serão, para quem está vendo depois, no domingo que passou, né? Mas nesse domingo é o segundo encontro, né? Vamos falar sobre encontrar Jesus no caminho. Né? Como que esse encontro com Jesus no caminho pode mudar a nossa história. E à noite, a ignição, que começou muito bem na semana anterior, né? E foi muito especial e eu creio que hoje não vai ser diferente. E na terça-feira, profetiza, né? Terça-feira ficou com uma pedrinha, derrubou-se tudo aí, né, varão? Os gigantes caíram. Como é que é o título da mensagem da terça-feira? Até que os gigantes caem. Então são 4 séries diferentes, mas que se conversam e que têm o objetivo de nos ajudar a enfrentar esse tempo que nós vivemos. Pastor Guto, ora por nós, por favor. Amém. Vamos orar então, debaixo dessa palavra que nós recebemos nessa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome. Amém. Obrigado, Senhor, porque a tua graça nos trouxe até aqui. Amém, o Senhor foi fiel em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça nos sustentou e continua nos sustentando. O Senhor, ó Deus, colocou diante de nós sempre livramentos, caminhos novos, saídas novas. E assim o Senhor nos trouxe até esse momento. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, debaixo dessa palavra que nós recebemos hoje aqui, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a identificar, ó Deus, pensamentos que não fazem bem à nossa vida. Amém, Jesus. Quem sabe tem sido recorrentes, nós temos sido levados, ó Deus, por suposições, supondo um futuro, supondo um resultado, supondo um final, quando na verdade o Senhor é que determina o final, o Senhor é dono do futuro, o Senhor é dono do tempo. Então Deus nos ajuda, nos inspira a trabalhar com esse tipo de comportamento, Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nós venhamos a ser levados pela precipitação, ó Deus, e assim colocar em risco muitas vezes, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, aquilo que recebemos dos céus. Senhor, nos ajuda a identificar atitudes precipitadas. Amém. No momento que elas estiverem acontecendo, Senhor, nos ajuda, nos sinaliza, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor sempre tem novos começos para nós. Assim como foi com Paulo e Silas, assim como foi com aquele carcereiro e a sua casa, a sua família, assim como foi com tantos outros, ó Deus, que tiveram contato com o Senhor. Amém. O Senhor sempre tem um caminho novo, o Senhor sempre tem uma história nova, um capítulo novo, Pai, que
ainda não foi escrito na terra, mas que certamente, ó Deus, já foi idealizado nos céus. Então nos ajuda a ter acesso, Senhor, a esse caminho novo que o Senhor pode proporcionar na nossa vida. Abençoa cada um dos teus filhos, das tuas filhas que nos acompanharam hoje e que tem estado conosco nesses dias. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Se você tem sido abençoado por essas ministrações e deseja cooperar conosco na continuidade desses trabalhos, aqui na tela aparece os dados bancários da igreja e também um QR Code que você tem a oportunidade de fazer uma oferta através dele. Você pode fazer também a oferta por transferência bancária. A igreja vive da semeadura do povo que Deus agregou a ela. Seja você de onde for, né, de onde você estiver vendo, se Deus tocar o seu coração, né, se você faz parte de uma outra igreja, o seu dízimo deve ser entregue na igreja onde você é membro. Mas você pode semear com ofertas onde o Senhor te direcionar. Então, nós estamos abertos a receber aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Se você é membro dessa igreja, então a sua responsabilidade de manter o corpo, de fazer com que as coisas, que a gente continue crescendo em Jesus, passa por você. E que Deus possa suprir cada uma das suas necessidades. Fique com Jesus, uma nova semana cheia da bênção de Deus sobre nós. Um abraço.